né? Lembrando que hoje é feriado, o Dia do Trabalhador aqui no Brasil. E o trabalhador aqui no Brasil, se tem uma coisa que ele não pode, é comemorar. É ou não é? Ou pode? Dá para comemorar aqui no Brasil? O Dia do Trabalho? Ou o Dia do Trabalhador? Por que será, hein? Que não tem o que comemorar. Vê aqui para mim. Que não está virando esse negócio aqui. Se ele não tem o que comemorar, nós só temos uma maneira de mudar isso. Clamar. Clamar a Deus. Falar com quem resolve. Falar com quem pode mudar tudo. No livro de Tiago, depois nós vamos falar mais sobre isso, mas diz que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Clamando. Se até o salário está clamando, se até o salário está gritando por socorro, nós que somos os trabalhadores, temos que clamar muito mais, porque o único Deus que pode fazer justiça, que pode julgar, que pode mudar tal situação, é o Deus da Bíblia, é o Deus vivo, não existe outro. E Ele, que é justo juiz, Ele vai julgar a sua causa, Ele vai fazer justiça. Amém? Conseguiu? Ele vai fazer justiça. Coloque as mãos no coração, feche os seus olhos. Quem estiver virtualmente, procure participar com toda a fé, com todo o temor, em o nome do Senhor Jesus, ó Pai. A Tua palavra continua viva, eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra, ela continua se materializando na vida dos que creem. E nós estamos aqui reunidos na Tua presença porque cremos em Ti, porque cremos na Tua promessa, cremos na Tua grandeza. E porque cremos na Tua grandeza, ó Deus, não aceitamos a derrota, não aceitamos o fracasso, a humilhação, a vergonha. Não aceitamos crer num Deus tão grande, tão poderoso e viver uma vida tão medíocre, uma vida tão fracassada, uma vida de migalhas, uma vida de fracassos, de perdas. Não, nós não aceitamos isso, porque o Senhor nunca prometeu isso. Pelo contrário, o Senhor prometeu vida e vida em abundância. O Senhor prometeu o melhor dessa terra. Então, nesse momento, meu Deus, amarra o espírito da injustiça, amarra o espírito derrotista, amarra o espírito da miséria, do fracasso, da derrota, amarra o espírito que vinha predominando na vida dessas pessoas, direta ou indiretamente, porque nós sabemos, ó Deus, que onde tem problema crônico, onde tem problema antigo, onde tem um problema que há muito essa pessoa não consegue solucionar, nós sabemos que ali tem um causador, ali tem um espírito, ali tem um demônio, e o diabo não pode, meu Deus, não pode predominar, ele não pode permanecer onde tem a Tua presença, onde tem o Teu poder, onde tem a Tua luz. Ah, meu Deus, venha agora socorrer essas pessoas, venha agora despertar dentro dessas pessoas a fé genuína, a fé verdadeira, venha despertar dentro dessas pessoas uma revolta contra a humilhação, contra a vergonha, contra o fracasso, contra a derrota. Levanta aqui um povo forte, uma igreja forte, pessoas destemidas, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino que os principados, potestades sejam amarrados, eu determino que o inferno caia por terra, eu determino que toda maldição seja quebrada, eu determino agora, meu Deus, que a Tua luz brilhe na vida dessas pessoas, dissipando as trevas, quebrando os grilhões do inferno, abrindo a mente, os pensamentos dessas pessoas, abrindo o entendimento dessas pessoas, para que ouvindo a Tua voz e praticando a Tua palavra, alcancem a Tua grandeza, alcancem as Tuas promessas. É o que nós determinamos, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: meu Deus, fala comigo, fica comigo, revela-te a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar, por gentileza.
Abra aí a sua Bíblia, então, no livro de Tiago 5, capítulo 5, versículo 4, por favor. Tiago 5, versículo 4. É claro que, mesmo sendo o dia do trabalhador, nós vamos orar por todas as áreas, nós vamos orar por todas as áreas. Nós vamos determinar o fim do vício, nós vamos determinar o fim de toda maldição, de todo problema crônico, de todo problema antigo. E quando a gente diz determinar o fim do mal ou o fim do problema, existem maneiras de você aplicar a fé, de você usar a fé. Não conseguiu ainda... falta um negócio, né? Para ligar aqui. Eu esqueci disso aí. É outra conversa aqui, tá, gente? É que a tela aqui não está funcionando. E aí, por isso que eu estou perguntando aqui. Não tem gente que vai ficar meio voando aí, não é? Existem maneiras da gente usar a fé. Existem maneiras da gente usar a fé. Quer cantar? Não pode cantar, não tem problema, eu espero. Eu espero, hoje a gente está tranquilo. Hoje é feriado, não é? Então, quer ligar para alguém? Deixar o telefone no Viva Voz? Fica à vontade, eu espero também, não tem problema não. Então, você vê que a gente está no capítulo 5 de Tiago, e nós vamos ler o versículo 4. Mas eu estou falando que existem maneiras da gente usar a fé. O nosso Deus, ele não tem uma regrinha, né? 2 mais 2 é 4, uma tabela periódica, igual para todo mundo. Não tem uma fórmula igual para todo mundo do milagre. Porque o milagre, ele começa em você. O milagre não começa em Deus. Você vê que, na maioria dos milagres, Jesus dizia o quê? A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Assim como Jesus disse, foi pela tua fé que aconteceu, para aqueles que não aconteceu, é como se Jesus estivesse dizendo assim, faltou a tua fé, faltou a tua parte. Você vê que Jesus foi em Nazaré, e a Bíblia faz questão de dizer que em Nazaré, Jesus não fez nenhum milagre por causa da incredulidade daquelas pessoas. Para aí, mas não era Jesus? Não era o próprio Deus que pode tudo? Sim, Ele pode tudo, desde que o ser humano que Ele deu livre-arbítrio esteja cooperando. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Cristo, e não atrapalhadores de Cristo. Nós somos cooperadores de Cristo. Então, Jesus, porque a Bíblia poderia tirar isso, né? Podia ter aliviado para Jesus, não é? Não vou falar que ele não fez milagre, não. Não vou deixar escrito que ele não fez milagre, não. Ele é Deus. Não vou queimar o filme dele, não. Não é? Não vou queimar, não, o filme dele, não. Ele é Jesus, onde ele chega faz milagre. Não, mas a Bíblia faz questão de mostrar os milagres. E a Bíblia faz questão também de mostrar que ele, Jesus, não fez milagre por causa da incredulidade daquelas pessoas. Então o problema estava em Jesus? O problema está em Jesus? O problema está em Deus? Não! Está na terra, que é a gente que está recebendo ou não essa semente. A semente foi lançada na beira do caminho, entre os espinhos, entre a rocha e na boa terra. Só germinou, só deu fruto a semente que caiu na boa terra. A que caiu na beira do caminho, a que caiu entre os espinhos, a que caiu na rocha, no meio da rocha, começou a crescer, mas não teve força. Outra começou a desenvolver, mas não aconteceu. E cada uma tem a sua razão, você sabe disso. Mas a que caiu na boa terra deu fruto. Então nós temos que ser essa boa terra, que quando essa palavra, que é uma semente, entra, ela produz o fruto do milagre, das bênçãos, o fruto da salvação, o fruto da transformação, o fruto da restauração em tudo. Para uma outra pessoa que estava, para um cego, Jesus cuspiu, passou lama,
fez uma lama, passou nos olhos do cego, mandou ele se lavar, ele se lavou e voltou vendo. Para um outro cego, Jesus orou. E aí mandou ele abrir os olhos, e aí, como que está? O que você está enxergando? Ele falou assim, olha, eu estou enxergando homens como árvores. Só estou vendo um vulto. O que Jesus fez? Orou de novo. Jesus orou 2 vezes. Na segunda vez, o rapaz passou a enxergar normal. Então tem horas que é na primeira. Tem situações, tem problemas, tem ocasiões ou problemas que você está enfrentando que na primeira já vai acontecer o milagre. Tem outras áreas que através da sua perseverança, através da sua insistência, vai acontecer. Tem outras áreas que você tem que se libertar da incredulidade. Por que em Nazaré Jesus não fez milagre e não fez por causa da incredulidade daquelas pessoas? Porque em Nazaré, Jesus até os seus 30 anos, né, vamos colocar assim, naquela região, que antes de Jesus começar o ministério pastoral, as pessoas viam ele como filho do Zé, o filho da Maria. Então, por isso que a Bíblia fala lá que o profeta não tem vitória dentro da própria casa. Por quê? Porque as pessoas estavam vendo Jesus não como Deus ou homem de Deus, estavam vendo como filho do Zé, o filho da Maria. Isso aí é o filho do Zé, isso é o filho da Maria. Então ele ia pregar, ele ia falar, ele ia determinar, as pessoas não acreditavam, porque não viam ele como Deus. Por que alguns milagres que Deus já prometeu não está acontecendo? Porque talvez a gente não esteja vendo que é Deus falando. Pode ser que a gente não esteja vendo que é Deus profetizando, que é Deus dizendo que vai acontecer. E aí quando a gente não entende que é Ele, a gente não compreende que é Ele, como que Ele vai fazer? Como que Ele vai dar? Então, cada um precisa ter consciência que aquilo que não mudou vai mudar. Aquilo que você não recebeu, você vai receber. Aquilo que você não alcançou, você vai alcançar se você determinar. Se você viver a fé sem ficar se comparando a fulano ou beltrano, sem ficar de braços cruzados, sem duvidar. Mas se você se você praticar sua fé, muito em breve você vai ter motivos para comemorar. Muito em breve. Aí, antes do capítulo 5 de Tiago, em cima disso que eu estou falando, que é uma introdução, no capítulo 4 de Tiago, no versículo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É crer, é obedecer, é confiar, é esperar, é seguir o que Ele fala. Primeiro passo que eu tenho que dar para alcançar bênçãos é me sujeitar a Deus, é me curvar para Deus. Mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, se eu me sujeito a Deus, se eu obedeço a Deus, eu tenho força, eu tenho condições de resistir o diabo. E se eu resisto o diabo, ele vai fugir. Vai chegar uma hora que ele vai fugir. Eu sempre explico esse versículo aqui com a cura dos vícios. Porque, no meu caso, eu não senti nojo do vício, vontade de vomitar. Mas eu vi que era um demônio que colocava o vício. Eu vi lá o diabo manifestado, falando que ele que colocava o vício. Quando eu entendi que o vício das drogas era o Satanás que usava a minha boca, que usava meu nariz, eu me revoltei e falei assim: diabo, você nunca mais vai me dominar. Você nunca mais vai usar minha boca, meu nariz. Naquela reunião, naquele culto, eu falei assim: Deus, eu faço um voto, um pacto de te servir e de te seguir. Nunca mais vou te decepcionar. Falei isso para Deus, essa foi a minha oração. Deus, eu nunca mais vou te decepcionar.
Nessa frase, eu nunca mais vou te decepcionar, eu estava dizendo assim para Deus: o que tiver que fazer para te agradar, eu vou fazer. É para ser dizimista, eu vou ser. É para vir à igreja, eu venho. É para entregar meu coração, eu entrego. É para abandonar o pecado, o mundo, eu abandono. Mas a partir de hoje, eu assumo esse compromisso. Em seguida, eu falei: diabo, você nunca mais vai usar a minha boca. Você nunca mais vai usar o meu nariz. E aí eu saio daquele culto, uma voz vem e diz: fuma a última pedra, o crack. Depois você para. E aí, eu colocava a mão na cabeça e eu fazia a oração que a gente faz aqui. Oração de libertação, diabo. Em nome de Jesus, eu não te aceito. Eu disse que você não domina mais a minha mente. Eu disse que você não usa mais o meu nariz, a minha boca. Seja queimado. Em nome de Jesus, sai! A vontade saía. Meia hora vinha de novo assim, ó, fuma a última pedra, depois você para. Aí eu orava de novo. Estou te ensinando a fazer isso por todas as áreas. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E eu fazia oração na minha cabeça, eu não ficava esperando por ninguém não. Eu dizia: diabo, em nome de Jesus, você não usa mais a minha boca, você não usa mais meu nariz, seja queimado, vício seja queimado. Em nome de Jesus, sai! Saía. Meia hora de novo. Aí eu chego no boteco, eu morava no boteco, o rapaz vai me entregar, vai me dar 40 pedras de crack de graça. Você já conhece essa história. Eu não aceito, disse para ele: eu encontrei hoje um Deus que o efeito de estar com ele é muito maior do que o crack. Você deveria encontrar também. Não peguei a pedra. E a voz dizia: fuma a última pedra, e depois você para. E eu orava. 3 dias assim. Foram 3 dias, 3 noites, um inferno. Uma guerra. De meia em meia hora. Mas o que eu estava fazendo? Primeiro, que eu disse para Deus que eu não ia mais decepcioná-lo. E eu aprendi, mesmo na bandidagem, eu aprendi com o meu avô, com o meu pai, que o homem tinha que ter palavra. Desde criança eu aprendi isso. Homem tem que ter palavra. Sujeito homem tem que ter palavra. Palavra. Primeira coisa que eu aprendi desde criança. E aí, mesmo eu no vício, mesmo eu no tráfico, mesmo eu na bandidagem, eu aprendi, estava dentro de mim que o homem tem que ter palavra. Eu disse para Deus que eu não ia mais decepcioná-lo. Então, eu vou morrer, mas não vou colocar o crack na boca. Eu vou morrer, mas não vou cheirar. E aí, diabo, em nome de Jesus, saía. Meia hora voltava. Eu já disse, nesses 3 dias, andava na rua, sentia cheiro de cocaína, de crack. Tudo para instigar a vontade de voltar a usar. No 3º para o 4º dia, quando amanhece o dia, parecia que o céu estava mais azul, que o verde era mais verde. Parecia que estava tudo mais claro. Sabe quando deu um estalo assim, ficou tudo mais claro? Saiu vontade, estava leve, saiu desejo, saiu, acabou. São 30 anos, 31 anos, curado, sem vontade, sem desejo, sem recaída. Mas eu sujeitei a Deus, me sujeitei a Deus, resisti o diabo, ele fugiu. Acabou. Essa receitinha que eu estou te passando serve para todas as áreas. Serve para a miséria, serve para a doença, serve para o problema sentimental, espiritual, qualquer problema. De você mesmo fazer a sua oração. Primeiro você se sujeitou a Deus, não se sujeitou? Decidiu ser fiel, decidiu obedecer, decidiu andar reto? Sim. Aí você, diabo, miséria, eu já disse que você não manda mais em mim. Miséria, pobreza, falta de dinheiro. Em nome de Jesus, queima, sai! Daqui a pouco precisa pagar, não tem dinheiro. Precisa comprar, não tem dinheiro. Vem o espírito do diabo no ouvido dizendo: não vai acontecer, não vai vencer. Você queima ele, queima ele. Daqui a pouco ele não está mais ali. A mesma coisa é para dor. Está doendo, queima Jesus, em nome de Jesus sai. Daqui a pouco atacou de novo, queima em nome de doença. Dor, você não domina mais o meu corpo. Você não domina mais a minha saúde. Queima Jesus, em nome de Jesus, sai. Daqui a pouco não tem mais. Tem áreas que você vai pensar e Deus já vai te dar um milagre. Tem áreas que você vai orar, vai fazer um voto, Deus vai te dar. Tem outras que você vai resistir até o diabo fugir. Mas quando ele fugir, nunca mais você vai ver a cara dele. Nunca mais eu vi a cara do Satanás.
do vício na minha vida. Nunca mais. Por quê? Porque ele foi derrotado. O que Deus quer? Quer que a gente entenda com isso. Que ele não quer amenizar a sua vida, ele quer mudar a sua vida. Ele não quer dar um paliativo, não, ele quer transformar a sua vida. Mas tem coisas que tem que partir de você. Ninguém mandou eu fazer isso. Ninguém. Pastor não pregou naquele dia para fazer isso. Você tem que orar, tem que exigir. Ninguém. Espírito Santo falou comigo, se sujeita a mim aí. Faz um voto aí comigo, Deus. Eu nunca, o tempo que durou minha oração. Assim, na minha mente, Deus, eu não dobrei o joelho. Eu não chorei. Eu estava no meio do culto, vendo o diabo falando que bota doença, bota vício, que leva para o inferno, que coloca todos os problemas crônicos, antigos, é ele que coloca. Ele que fuma através da boca do viciado, cheira através do nariz do viciado, bebe através da boca do viciado. Aí eu disse, Deus, eu nunca mais vou decepcionar o Senhor. E aí eu olhei para o diabo lá no altar, o diabo nem não estava nem aí para mim, porque eu já era dele até aquele momento. Aí eu falei assim, Satanás, você nunca mais vai mandar em mim. Você nunca mais vai usar minha boca, meu nariz. Você nunca mais vai me escravizar. Vou mostrar para você que você não manda mais. Acabou. Aí saiu dali a voz. Por isso o nome do meu primeiro livro chama A Última Pedra. Porque a voz dizia, fuma a última pedra. Depois você para. Aí eu, é? Em nome de Jesus, sai. Aí eu tinha um vidrinho de azeite. É azeite que você tem o propósito aqui, igual o nosso da igreja, né? Vidrinho de azeite. Aí eu ungia a minha boca. Quer fumar, Satanás? Fuma, Satanás. Usando a fé. Fuma, Satanás. Em nome de Jesus, sai. Saía, meia hora vinha. Aí eu, em nome de Jesus, sai. No quarto dia, não tinha mais nada. Acabou. Tem coisas que se você não fizer a sua parte, não é só aqui não. Aqui a gente passa a essência. Você faz o perfume. Aqui o culto, a pregação, você que está virtualmente, você que está aqui, a gente está passando para você a essência. Para cada um, o Espírito Santo está falando de uma maneira. Aí você faz o perfume. Sabe o que Deus está nos lembrando e também nos ensinando agora, nesse momento? Que tem coisas que já era para ter acontecido. Está faltando da nossa parte mais perseverança. Está faltando mais confiança em Deus. Porque se eu confio em Deus, se eu sei que a palavra dele é real, se eu sei que a palavra dele é verdadeira, eu não vou começar e parar, eu não vou desistir no meio do caminho, não. Eu vou até o fim. Aí eu vou usar aquele princípio que eu aprendi de criança. Homem tem que ter palavra, mas isso serve para a mulher também. Ser humano tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Você assumiu um compromisso com Deus, ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma, cumpra a tua palavra, que ele vai cumprir com a dele. Se eu quero que ele cumpra com a palavra dele, eu tenho que também ter palavra. Eu tenho que levar a sério. Eu tenho que levar a risca. Cumprindo com a tua palavra, ele vai cumprir com a dele. Então, tem áreas, tem coisas que você vai alcançar, mas você vai pensar, Deus vai te dar. Tem outras que você vai resistir. Você vai perseverar. Você vai insistir. Você vê que a Bíblia diz assim, batei, aí fala de novo, batei e abrir-se-vos-á. Não diz assim, batei que a porta abre. Fala duas vezes, batei e abrir-se-vos-á. Tem horas que é perseverando. Tem áreas que é perseverando. E tudo que o diabo não quer é que você seja perseverante. Porque o diabo é perseverante. Mesmo ele sabendo que é derrotado, mesmo ele sabendo que não tem mais salvação para ele, mesmo ele sabendo que ele é um derrotado, ele se faz de vencedor. Ele diz, eu não desisto dela, eu quero a alma dela. Não, eu quero a alma dela, quero a alma dele. O diabo
de todas as formas, ele persevera. Mas quando existe um que persevera mais, é esse que vence. É o valente, que entra na casa para roubar, e quando tem um mais valente do que ele, amarra ele. O diabo entrou na sua vida para roubar, para destruir, para matar. Mas quando ele encontra um mais valente do que ele cai do cavalo. O diabo entrou para destruir. Mas você tem que ser mais perseverante que ele, mais determinado que ele, mais ousado que ele. Por quê? Porque ele sabe que é derrotado e ele persevera. E você sabe que é vencedor e não persevera. Você tem Deus do teu lado, a teu favor, e você não persevera. Você tem Deus contigo e você não persevera. Aí como que Deus pode fazer? Então, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Onde o diabo estiver atuando na sua vida, ele vai sair hoje. E se não sair hoje, agora, daqui meia hora você vai orar de novo. Na hora que você está indo embora, você ora de novo. Em casa, ora de novo. Se você resistir, ele vai ter que sair. Duvido que ele não saia. É aquilo que eu sempre digo, se você vir e obedecer, e a tua vida não mudar, eu como a Bíblia, com capa e tudo, e vou servir o diabo. Porque é impossível essa palavra não se cumprir. Aí, no capítulo 5 de Tiago, no versículo 4, diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. O nosso clamor agora, o clamor dos ceifeiros, o clamor dos trabalhadores, vai penetrar aos ouvidos do nosso Deus. E Deus vai fazer justiça. Tudo aquilo que é injustiça vai cair por terra. Tudo aquilo que é injustiça vai ser ou será destruído. Tudo aquilo que é injustiça na sua vida vai sair. O clamor dos trabalhadores não é só esse trabalhador aí que tem a carteira assinada, não. O clamor dos fiéis. O clamor dos que obedecem a Deus. O clamor dos que andam com Deus. Penetra aos ouvidos de Deus e quebra toda injustiça. O que está sendo retido na sua vida? O que foi retido? Retido é assim, é direito seu, mas foi retido. A saúde é direito, você tem direito à saúde, você tem direito à paz, você tem direito à prosperidade, você tem direito à felicidade, ao prazer, mas de repente isso tem sido retido. Retido. Está sofrendo aí com depressão, insônia, está sofrendo aí com inferno dentro de casa, só brigas, só discussões dentro de casa, um não pode olhar para o outro, que já estoura uma guerra dentro de casa. Quando não, a vida amorosa, quando está longe tem saudade, quando está perto tem nojo, tem raiva, tem ódio. A casa, o lar que era para ser de prazer, que era para ser de união, de segurança, tem sido um tormento. Tem sido um tormento. Pessoas que da porta de casa para fora são respeitadas, chamadas de senhor, senhora, doutor, doutora, pedem conselho, mas da porta de casa para dentro, nem o filho respeita, ninguém respeita. É um inferno. Um inferno. Mas tudo isso pode acabar agora. Agora. Porque onde tiver demônio, onde tiver maldição, onde tiver macumba, feitiço, onde tiver problema crônico, vai sair. Vai sair. Deus não te chamou para você ser mais um rosto no meio da multidão apenas. Deus não chamou você aqui para você mudar de dogma. Dogma é assim, mudar de religião. Ah, eu era católico, agora sou evangélico. Ah, eu era da igreja denominação A, agora sou da denominação B. Não foi para mudar de placa, foi para mudar de vida que Deus te chamou. Deus te escolheu, te chamou para você mudar de história, de condição. E o diabo vai colocando problema, o diabo vai colocando peso para você ir se acuando, para você ir ser encurralado num cantinho e você pensar que se você ficar se vitimizando, se você ficar com coitadice, se você ficar choramingando, Deus vai sentir dó, Deus vai sentir pena e vai resolver a sua vida. Não! A nossa guerra é contra o diabo.
E contra o diabo não adianta você ficar chorando, não. Contra o diabo não adianta você ficar se vitimizando, não. Contra o diabo você tem que usar autoridade. Satanás, em nome de Jesus, sai daqui. A guerra é contra o diabo. Esse problema que está aí crônico é um demônio. E ele vai sair se ele bater de frente com uma parede, com um sujeito macho, com uma mulher fêmea, com uma pessoa decidida no que crê, no que quer, e uma pessoa determinada. Uma pessoa que diz: Satanás, eu vou morrer, mas você não vai mais me dominar. Satanás, eu não vou descansar os meus olhos, dar descanso às minhas pálpebras, enquanto você não sair da minha vida. Eu não vou te dar sossego. Sabe como que Elias era conhecido na Bíblia? Perturbador de Israel. Conhecido pelos inimigos como perturbador de Israel. O diabo tem que ver você como perturbador do inferno. O diabo tem que olhar e lá vem o perturbador. O diabo não quer ninguém perturbando, ele quer perturbar, mas ele não quer ser perturbado. Ele quer atazanar, mas ele não quer ser atazanado. E se tem uma coisa que você tem que fazer, é atazanar o diabo. Ele não pode ter um minuto de sossego. Ele tem que ser queimado toda hora. Diabo, enquanto eu respirar, você está sendo queimado. Diabo, enquanto eu respirar, você está sendo esmagado debaixo dos meus pés. Para você, mas aí o diabo vai falar: não, mas o seu bispo, que aí é igual o bandido, né? O bandido é bandido com a arma na mão, mas quando a polícia chega, ele afina a voz: não, senhor, não, senhor, não, senhor. Aí o diabo é assim: antes de você descobrir a autoridade de Deus em você, ele era cheio de marra, é ou não é? Aí quando você está cheio de Deus, aí o diabo, seu bispo, mas eu nem estou fazendo nada, é por isso. Tu vai tomar uma surra até você comer sabão. E depois você vai tomar outra surra para você saber que sabão não se come. É por isso que você está apanhando. É por isso. Você vai apanhar até comer sabão. E depois vai apanhar para saber que sabão não se come. É simples. Porque enquanto eu não tinha Deus, você reinava, você me escravizava. Agora eu vou te escravizar todos os dias da minha vida. Eu vou te perturbar todos os dias da minha vida. É isso que você tem que fazer. Amém? Porque você, cheio de Deus, você vai perturbar o diabo. Quanto mais você serve a Deus, você perturba o diabo. Quanto mais você ganha almas, você perturba o diabo. Quanto mais fiel a Deus, quanto mais obediente a Deus, mais você perturba o diabo, mais você esmaga o diabo. E ele não tem mais força e condições de agir na sua vida. Não sei se você está entendendo. Aí você vai ter motivos para comemorar. Amém? Então, fique em pé. Vamos fazer o nosso clamor. Nosso clamor de poder, de autoridade, de fé. De fé. Mas não é oração de espantar mosquito, não, tá? De chamar gato, não, tá? Como que é, bispo, oração de chamar gato? Psh, 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 psh. A pessoa fica assim. Psh, 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 psh. Não é assim, não. É de revolta mesmo. Ô, Satanás, presta atenção. Tem gente que não gosta nem de falar isso, né? Não gosta nem de falar esse nome, diabo. Para não atrair coisa ruim. Já deu para ver que ela tem medo dele. Não é? Não vou nem falar diabo, porque esse nome aí, para não vou mexer com o cão. E ele já está mexendo com ela faz tempo. Ele tem que ver quem é você. O diabo tem que olhar para você e tem que fugir de você. Você está indo por um caminho aqui, a Bíblia diz que o diabo entra por um caminho, mas por 7 ele foge da tua presença. Onde você estiver indo, se tem um demônio lá na esquina, quando ele vê, ele tem que sumir, desaparecer da esquina. Tem que sair de lá, correr de lá. Amém? Então feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração primeiro, depois você vai fazer a oração com as mãos na sua cabeça, mas feche os seus olhos. Quem está virtualmente, fique em pé. Se você pode aí, faz da sua casa uma extensão da igreja, participa como se você estivesse aqui, coloque as mãos no coração, feche os seus olhos, mentaliza, pensa nos maiores problemas que você vem enfrentando, ou que você tem enfrentado. Pensa. Porque a sua revolta
A sua indignação tem que ser contra esse problema. Porque esse problema é um demônio, é um espírito que está aí. E é esse espírito que vai sair hoje, agora. É esse demônio que será aniquilado hoje. É essa maldição que vai cair por terra agora. Em nome do Senhor Jesus. Antes da gente mandar o mal sair, do fundo da sua alma, de todo o seu coração, se você quer realmente uma vida com Deus, você vai falar assim para Deus: Deus, eu nunca mais vou decepcionar o Senhor. Você vai falar: Deus, eu faço um voto de me sujeitar ao Senhor. Eu faço um voto de colocar minha vida no teu altar, nas tuas mãos. Eu me sujeito à tua palavra. Eu estou disposta a te servir, a te seguir, a te obedecer. Se é para abandonar o mundo, eu abandono. É para ser fiel ao Senhor, eu serei. É para permanecer na tua presença, na justiça, eu vou permanecer. Eu faço um voto de nunca mais decepcionar o Senhor. Eu quero andar na tua presença, eu quero fazer a tua vontade, em nome de Jesus. E assim como você tem esse voto, faz esse voto de se sujeitar a Deus, você recebe agora de Deus força, você recebe de Deus agora condição de resistir ao diabo. Porque você entrega a sua vida para Jesus, porque você decide ser fiel a Ele, você recebe força para resistir ao diabo, para dizer não para o Satanás, para dizer não para o vício. Você recebe força para dizer não ao pecado. Você recebe força para resistir todos os problemas crônicos, entendendo que você não nasceu para sofrer. Não é seu karma, não é sua cruz, não é seu destino esse problema, não. Aí você passa a entender que esse problema crônico é um demônio. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nesse momento, penetra com fogo, penetra com teu poder, desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas. E onde houver um problema crônico, um problema antigo, onde houver um espírito, onde houver uma praga, uma maldição, um feitiço, esse Satanás não vai resistir ao fogo do teu espírito, meu Pai. Esse problema não vai resistir ao fogo do teu poder, da tua presença. Então eu falo com você: vício, abandona agora a mente dessa pessoa, do familiar dessa pessoa, ao ponto dessa pessoa sentir nojo, náuseas do vício. A vontade acaba, o desejo acaba. Eu falo com você: doença, enfermidade, dor, infecção, abandona esse corpo agora. Sai dos ossos, sai da medula, sai da carne, sai das vias respiratórias, da corrente sanguínea. Espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito doente, eu estou dando ordem em nome de Jesus. Sai desse corpo agora. Doença, sai daí. Sai agora, já. Espírito de miséria, está tudo dando errado, a vida virou do avesso, de ponta cabeça, está faltando tudo. Espírito miserável, sai da vida financeira dessa pessoa, sai da empresa, sai do trabalho, sai da profissão, sai da conta bancária. Espírito miserável, abandona esse corpo, abandona essa vida. Você não tem mais acesso a essa vida, você não domina mais essa pessoa. O espírito da confusão familiar, das brigas dentro de casa, espírito da confusão dentro dessa casa, seja amarrado, seja queimado, seja derrotado, seja destruído. Espírito que atua no espiritual dessa pessoa, ela sofre com a depressão, com insônia, ela vê vultos, ela ouve vozes. O espírito que coloca a síndrome do pânico, medo, o espírito que perturba essa pessoa, seja amarrado, queimado em nome de Jesus. Onde tem um demônio, seja queimado, seja amarrado. Acabou a tua festa, Satanás. Acabou o teu reinado, Satanás. Abandona os pensamentos dessas pessoas. Abandona o corpo, abandona a alma.
Abandona o espírito dessa pessoa. Você, diabo, que colocava dentro dela, dentro dele, esfriamento espiritual. Você, diabo, não queria que essa pessoa ouvisse essa mensagem de hoje, que ela vai resistir ao diabo, que ela mesma vai estar fazendo a oração de meia em meia hora, mas ela vai estar resistindo. Você não queria que ela resistisse, você queria que ela aceitasse você atuando. Então, Satanás, seja amarrado, seja queimado, 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 seja destruído, seja derrotado. Acabou a tua festa, oh meu Deus, queima os principados, potestades, todos os planos, propósitos do diabo na vida dessas pessoas, na vida do teu povo, na vida dos teus servos. Frustra os planos de Satanás. Espírito miserável, seja queimado, amarrado em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça com fé e diga assim: diabo, eu não te aceito. Maldição, eu não te aceito. Diga: diabo, você não me domina mais, você não reina mais, você não pode mais na minha vida. Seja queimado. Diga: em nome de Jesus, seja queimado, 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 queimado. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Coloque as mãos na cabeça de novo. De novo, pensa no seu maior problema e diga: diabo, diabo, eu não te aceito, eu não te aceito. Em nome de Jesus, seja queimado, seja destruído, seja aniquilado todo o mal da minha vida, do meu corpo. Em nome de Jesus, tira a mão e diga: sai. Coloca a mão na cabeça de novo. Isso é resistir o diabo. Diga: diabo, eu não te aceito. Sai da minha vida, sai da minha mente, sai dos meus caminhos. Fala aí qual é o problema. Fala aí qual é a área que ele está atuando. Fala aí: diabo, é nessa área que eu estou te queimando. É na saúde, é no financeiro, é no sentimental, é no espiritual, é no familiar. Eu não te aceito. Queima, Jesus. Queima, 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 queima. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Coloca a mão na cabeça de novo. Diga: diabo, acabou. Seja queimado. Eu não te aceito. Seja queimado. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, penetra com fogo, penetra com teu poder, desde o alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, e queima agora todo o mal, todo o inferno, todos os problemas, sejam queimados, queimados, queimados. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Coloca a mão na cabeça de novo. Faz a sua oração aí agora. Queima de novo, assim como você está aprendendo. Queima aí, fala: queima, Jesus. Meu Deus, eu não aceito o diabo. Eu não aceito esse problema. Eu não aceito essa situação. Então, onde tem demônio, que ele seja queimado. Onde tem espírito, que ele seja queimado. Onde tem macumba, que ela seja quebrada. Onde tem feitiçaria, que ela seja quebrada. Quebrada. Queima, Jesus. Todo mal, queima. Diga: em nome de Jesus. Tira a mão e diga: sai. Amém. Amém. É isso. É isso. Se tem que fazer 2, 3, 10 vezes ao dia, faça, até esse problema sair, até o diabo fugir, sumir dessa área. Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Aprendeu ou não? Você que está aí virtualmente, aprendeu? É você fazer a sua parte. É colocar a mão assim, ó, com fé mesmo. Com fé, com certeza. Diabo, eu não te aceito. Doença, eu não te aceito. Miséria, eu não te aceito. Problema sentimental, familiar, vício. O problema, você vai citar o problema. Seja queimado. Em nome de Jesus. Sai! É isso. Daqui a pouco, voltou, ora de novo. Até o diabo comer sabão. E aí quando ele comer sabão, você dá outra surra nele, para ele aprender que sabão que não se come. Amém?
É isso. Tem outras áreas que você obedecendo, sendo fiel, fazendo voto, Deus vai te dar. Mas aquilo que é crônico, que é antigo, que ainda não mudou, você vai resistir, vai se sujeitar a Deus, resistir o diabo, ele vai fugir. Não vai ser automático o milagre, não vai ser automático só porque eu sou crente, não. Vai acontecer porque você está resistindo o diabo. Não foi assim no Egito? O faraó não ficou tentando impedir o povo de sair? Aí Deus mandou uma praga. Mandou ou não mandou? Mandou depois a segunda. A terceira. A 10ª. Até que ele não aguentou. E é assim. Perseverar. Agora, coloque as mãos no coração, feche os olhos. Meu Deus, entra com teu espírito. Se apossa dessas pessoas com teu espírito, meu Pai. Fazendo com que essas pessoas sejam cheias da tua presença. Porque cheias da tua presença, elas não vão viver encurraladas. Elas não vão viver assombradas, elas não vão viver com medo. Cheias da tua presença, essas pessoas vão se apegar mais ao Senhor. Vão se envolver mais com o Senhor. Cheias da tua presença, ninguém vai precisar ficar lembrando ela de ser dizimista, de abandonar o pecado, não. Porque cheia da tua presença, ela vai andar na justiça. Ela vai andar na fé. Vem, meu Deus, com o teu espírito e batiza essa pessoa com a tua presença. Que essa pessoa receba a tua presença gloriosa. Que essa pessoa receba a paz. A paz que excede todo entendimento. O maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento. O milagre do batismo com teu espírito, que ela receba agora. Respire fundo. E pela fé você respira a paz, a presença de Deus. Entregue a sua vida. Renova os seus votos. Fala, Deus, eis-me aqui, meu Pai. Eu me rendo a Ti. Eu me coloco nas Tuas mãos. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero seguir os Teus passos. Eu quero seguir a Tua direção, meu Deus. Eu quero me sujeitar ao Senhor. Eu quero me sujeitar ao Senhor. Eu quero andar na verdade. Praticar a verdade. Receba a paz. Receba a presença dEle. Presença santa, bendita, que vem como um refrigério. Oh, aleluia, meu Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Oh, meu Pai, te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Entra na minha vida. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Por quem? Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Receba a presença de Deus. Ele muda a sua vida. Ele muda a sua história. Ele te fortalece. Ele te renova. Ele te aviva. Ele te enche do Espírito dEle, para que você seja um ganhador de almas, seja luz, para que você seja o sal da terra.
Aleluia. E você que crê, diga: meu Deus, eu estou abençoado. A minha vida está abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega a sua melhor oferta, dízimo, voto, ou o que ele te toca, para você plantar, para você dar. Você vai colocar aqui no gasofilácio. Se precisar passar o cartão, tem a maquininha. Se precisar das contas aí, ou do QR Code para o Pix, está aqui. Quem está virtualmente, você vai apresentar a Deus a sua melhor oferta, o seu melhor, seus dízimos. Ele está vendo a cada lágrima, ele está vendo cada moeda que você oferta, ele está vendo. Pode ter certeza disso. Então, tem aí na tela as contas, e você pode ofertar, você pode dizimar, você pode semear, ainda que seja com lágrimas, que você vai colher com alegria. Amém? Então, quem vai fazer aí pelo Pix, enfim, está aí na tela. Quem está aqui tem voto, tem compromisso com Deus, coloca aqui no gasofilácio. Uma coisa eu sei, pode sentar. Uma coisa eu sei, assim como Deus visitou Sara e cumpriu tudo o que prometeu, Ele está te visitando. E está cumprindo tudo o que Ele tem prometido. Você que é dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, nós estamos orando para que Deus te visite e cumpra a promessa. O Deus que visitou Sara é o Deus que está te visitando. Cada vez que você dizima, cada vez que você separa as suas primícias e você transfere, entrega, Deus está visitando a sua vida. Ele está vendo a sua fidelidade. E Ele vai cumprir a promessa. Amém? Vai cumprir. Ele é o Deus da multiplicação. O Deus da multiplicação. Você tem o seu voto do menor virá a ser 1000, muito em breve. A menor porta, a menor renda, a menor venda valerá por 1000. Pode ter certeza disso. Valerá por 1000. Domingo agora, o primeiro domingo de maio, nós vamos consagrar os dizimistas, consagrar os fiéis. Você que é membro virtual, você prepara um azeite, na hora a gente vai consagrar, e você vai ungir as suas mãos, e aí, com certeza, Deus vai trazer para as tuas mãos a prosperidade. E você que está aqui, você já sabe, domingo, o nosso culto é 8 horas da manhã, para transformar a sua vida e transformar a sua família. Lute para estar aqui nesse domingo. Domingo é sempre o primeiro dia da semana. A gente começa a semana priorizando Deus. Começa a semana com Deus. Então, não falte. Conhecendo alguém que está sofrendo, gemendo, traga com você, dá carona. Paga domingo aqui, pelo menos em Belo Horizonte, não tem que pagar passagem de ônibus. Então, ela não precisa pagar passagem para vir. Mas se ela vem de outra cidade, paga a passagem, vem com ela. Mas ajuda alguém a vencer. Ajuda alguém a encontrar esse Deus. Ajuda. Seja discípulo de Jesus. Amém? Fique em pé, nós vamos fazer a oração final. Você vai embora abençoado, para ter um dia abençoado. Nós vamos reprisar essa reunião às 7h30 da noite, principalmente para as pessoas que agora estão trabalhando, ou que são de outros países, que a gente tem membros virtuais em outros países, e esse horário ela não consegue acompanhar. Então a gente vai reprisar hoje às 7h30 da noite. Você pode pegar o link dessa reunião e encaminhar para alguém assistir. Mal não vai fazer não, só vai fazer bem. Se ela assistir, o Espírito Santo vai tocar, vai falar, vai operar. A gente tem uma família do México, para você ter ideia, que são membros virtuais já há um tempo, e lá são 2 horas menos do que aqui. Então, um exemplo, domingo aqui o culto é 8 da manhã, lá são 6 da manhã. Então, o que eles fizeram para não ter que estar todo mundo reunido na casa, na família, às 6 da manhã, porque um quer dormir um pouco mais, eles combinam que 8 da manhã, no horário deles lá, quando o nosso culto aqui acabou, eles vão estar reunidos na sala, aí eles colocam, o culto fica salvo, né? Aí eles colocam o culto e eles assistem juntos. Durante a semana, culto da semana, eles chegam em casa do trabalho lá, 7 e pouco da noite, no horário de lá. 7 e pouco da noite lá, são 9h30 aqui. Aí quando dá 8 da noite no horário deles lá, porque já chegaram, está todo mundo em casa, aí eles colocam o culto, que está salvo no YouTube, como se estivesse ao vivo. E eles assistem, oram, participam como se estivesse ao vivo. Você vê a pessoa, quando ela quer,
né, seguir realmente a Deus nos mínimos detalhes, são os mínimos detalhes que conta. São os mínimos detalhes. A pessoa, quando ela quer, ela dá um jeito. Quando ela não quer, ela dá desculpa. Ela dá desculpa. Geograficamente, quem mora longe pode ser membro virtual. Mas às vezes a pessoa, ao invés dela fazer a coisa, levar a coisa à risca, ela às vezes vai relaxando. Aí se não dá para assistir na hora que está ao vivo, ela depois não assiste, não busca. Aí ela vai deixando. Aí não tem como Deus fazer. Mas quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Ela dá um jeito. Não deu para assistir agora? Segunda-feira o Alexandre foi jogar bola. Aí, tá vendo, Alexandre? O Espírito Santo descobre, né? Muda o dia de jogar bola, muda para terça, tá? Aí ele não veio no culto. Aí ele não veio no culto porque foi jogar bola. Estou dando um exemplo. É bom pegar no pé, às vezes, das ovelhas, né? Para ver o espírito delas. Mas aí depois, se ele assiste o culto, ouve, assiste como se ele estivesse aqui, ele tá participando, ele está dentro do propósito. Você está trabalhando na hora do culto, aí você não assistiu, mas depois você vai lá, coloca o culto como se fosse ao vivo, e você assiste, ora, ouve, lê a Bíblia, busca, aí Deus vai fazer. Mas se você não tiver esse compromisso, não tem como Deus ter com você também tal compromisso. Segura os pertences para a gente consagrar. Feche os seus olhos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado porque a gente sabe que dia após dia o Senhor está cuidando da gente. Então, cuida da gente. Revela-te a cada um aqui. Guarda-nos, livra-nos das más línguas, livra-nos dos maus olhos, livra-nos de todo o mal que tem se levantado contra a gente. Toda arma forjada contra a gente que caia por terra. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor venha nos livrar. Eu abençoo essas pessoas, eu abençoo os pertences, a água, a peça de roupa, que ao saírem daqui, sejam escoltados pelos teus anjos. Que esse dia seja de boas notícias, de boas novas, de portas abertas, de realizações, meu Pai. Pois eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Vamos com Jesus. Deus abençoe. Com licença. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, salva a minha família, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faça um milagre em mim, faça um milagre.